segunda, sincera, segundou, mais uma vez, meus amigos, e o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente graças à quantidade gigante de perguntas que vocês fizeram para a novíssima GP200 LT da Valiton, e o episódio de hoje vai ser todo dedicado a responder todas as perguntas, todas as dúvidas de vocês, então vamos nessa. Antes de ir para as perguntas, eu queria falar duas coisinhas já para vocês terem em mente, que são as seguintes. Em primeiro lugar, vocês estão ligados à Squier, que é tipo uma submarca da Fender, tipo a Epiphone, que é uma submarca da Gibson, a Memphis, que é uma submarca da Tajima. Pronto, a Valiton é como se fosse também, nesse mesmo esquema, uma submarca da Rotone. Inclusive fui atrás dessa informação e achei no registro de marcas e patentes a Valiton sendo registrada pela Rotone. Então isso confere sim, isso é uma verdade. E sabendo disso, a gente já sabe o que esperar dos timbres da Valiton e que, logicamente, eles serão muito parecidos e terão a mesma qualidade dos timbres da Rotone, tendo em vista que é exatamente a mesma empresa que faz os dois. O que vai mudar realmente é o hardware, tipo a formatação como ele vem e os componentes físicos da parada. E, em segundo lugar, queria lembrar para vocês que essa aqui é a GP200 LT, ou seja, ela é basicamente uma GP200 reduzida. Tem esse quadro aí, que eu estou exibindo aí para vocês agora, que tem lá no site da Valiton, que é explicando exatamente o que é que você deixa de ter quando você, ao invés de pegar uma GP200, pegar uma GP200 LT. Eu estou falando isso porque muitas dúvidas de vocês podem ser sanadas assistindo vídeos e vendo conteúdos da GP200, que é muito semelhante, tá, à LT, que novamente é basicamente a versão reduzida. Pronto, tendo isso em mente, vamos diretamente para as perguntas de vocês, que nesse vídeo aqui vão ser 100% organizadas com o tempo delas aí na linha do tempo do YouTube, aí na descrição. Então, se você tiver uma dúvida específica, é só você olhar os assuntos que foram falados aqui no vídeo e clicar no tempo específico. Beleza? Bora lá para a primeira dúvida. Dúvidas sobre o funcionamento dos blocos da GP200 LT. Os blocos são flexíveis, personalizáveis, aceita 2 cadeias paralelas, 2 IRs ao mesmo tempo. Dá para mudar a ordem dos efeitos e repetir mais um tipo de efeito? Então, Dani Alps e Vaneio Oliveira, você tem acesso aos blocos da pedaleira clicando no botão para, mas eles são fixos no sentido da sua funcionalidade, saca? Você consegue mudar eles de posição segurando o botão para, e aí vai para esse menu aqui de Manage Signal Chain para você manejar a cadeia de sinal. E aí, por exemplo, está selecionado ali o botão de volume e eu consigo mover ele pela cadeia, mas eu não consigo mudar o que o bloco é, saca? Esse tipo de liberdade você não tem na GP200 LT. Então, por exemplo, não dá para ter 2 blocos de volume, apenas um. E não aceita cadeias paralelas e também não 2 impulsos responsos ao mesmo tempo. Lembrem o preço dela, tá? Ela tá custando aí menos de $300. Não é uma pedaleira com super processamento, beleza? Próxima pergunta. Sobre efeitos que mudam a afinação. Tem função drop? Se sim, se compara ao pedal ou da HX Stomp. Daniel, sim, a pedaleira tem a função drop e apesar dela funcionar muito bem, o timbre é muito bacana, ela tem uma latência consideravelmente maior do que o do pedal da Digitech, que ele tá aqui do lado. Eu fiz o teste aí comparando as duas latências e a latência do drop do pedal é de 5 milissegundos em relação ao sinal original e a latência da pedaleira fazendo o mesmo efeito, baixando um tom, foi de 18 milissegundos a mais do que o drop. Então ela ficou aí em média com 23 milissegundos de latência, que assim, velho, dá pra tocar, saca? Mas eu não faria um show completo, um show inteiro, dependendo dessa característica, porque realmente a latência existe. Mas o timbre é bacana e eu vou mostrar assim que eu entrar nessa próxima pergunta aqui. Durante a próxima pergunta, que é sobre high gain, quão boa ela é só para tocar em linha do Diogo Lopes Music. E ele também complementando e no caso usando high gain. E novamente do Dani Alps, pelo menos um som high gain usável para valer, usável em cara lançar um som gravado só nele em uma gig. E a resposta que eu tenho pra galera do high gain, se funciona ou não pro high gain, é essa daqui.
som é muito definido, muito bonito e bem completão, saca? Vários harmônicos interessantíssimos. E você consegue meter toneladas de ganho com um noise gate extremamente útil, velho. Muito som, velho. Realmente o som do amplificador dela é sensacional. E aí se a gente for pro timbre do drop dela, vou ligar aqui também o pedalzinho da Digitech pra gente fazer o comparativo de timbre. Primeiro timbre sem nenhum dos dois drops. Agora com o drop da pedaleira. E agora com o drop da Digitech. O timbre é bem parecido, né, velho, dos dois. O que vai mudar realmente é a latência. Que pra mim, no caso, esse riff que eu toquei foi um riff do Linkin Park, que quando eu faço o tributo a Linkin Park tem apenas duas músicas que são em si. E aí, velho, essa latência pra mim seria de boa pra tocar essas duas músicas. Mas se fosse o show inteiro, aí realmente já começaria a complicar, saca? Mas se for pra uma coisa específica de uma música que não seja tão rápida, tão ligeira, porque realmente 23 milissegundos é bastante latência, aí vai ser bem tranquilo utilizar o modificador de afinação dela, beleza? Próxima pergunta. E sim, com certeza o timbre dela é mais do que suficiente, não só pra fazer uma gig, pra fazer um show, mas pra gravar também, velho. O som dos amps dela realmente são excelentes, são os mesmos sons, né, que vem nas pedaleiras da Rotone, que são muito realistas, são muito bonitos, velho. E funcionam muito bem também em gravação. Agora sim, próxima pergunta. Qual seria a durabilidade de um equipo digital desses? Abraço, assisto todos os seus vídeos. Tyson Gabriel, meu velho, muito obrigado. E assim, velho, infelizmente, com esse tipo de produto extremamente novo no mercado, a gente só tem como saber qual será a durabilidade dele quando o tempo for passando, né, velho? E aí eu retorno aí a pergunta para os usuários da GP200, se ela tá funcionando de boa, se ela apresenta algum problema, se é comum ela ter algum problema. Por favor, deixem aí nos comentários essa informação para responder o Tyson, beleza? Próxima pergunta. Fala um pouquinho sobre os efeitos dela. Qualidade das ambiências e efeitos no geral. Nas passadas dizem que não são tão boas. Bom, já de cara, a Another B, se você não gostou das ambiências da GP200, você não vai gostar também da GP200 LT, porque é basicamente o mesmo som. Eu separei aqui um som limpo, com algumas modulações, sem o phaser. E ligando o phaser dela, que é uma simulação do Phaser 90, o clássico da MXR. Eu acho ele um pouco exagerado, como todos os phasers de pedaleira, mas o timbre é bacana. Infelizmente a gente não tem um volume ou uma profundidade para dar uma baixada, mas que ele tem um som que rola, né? Esse amplificador que está sendo simulado é um Fender, tá? E aqui eu tenho um Tube Screamerzão que soa bem bonito, é bem natural. Realmente, os drives e o som de amplificador da pedaleira são muito bons, velho. E aí pra galera que curte efeito, que curte ambiência, que curte delay, que curte reverb, que curte oitavador, eu vou mostrar todos eles em uma só pisada, com o captador aqui na segunda posição.
Eu achei bem bonito. Outra modulação que a galera gosta muito, Chorus. Aí realmente ela tem várias opções e todas muito bonitas e que encaixam bastante bem com distorção, tá? Um Chorus no Fender limpão. Eu basicamente só fiz escolher um deles, saca? E se a gente ligar o drive, funciona muito bem também. Até se de repente colocar um pouquinho mais de ganho de drive nesse pedal, pra gente sacar. Casa bem, né, velho? Casa bem. Chorus às vezes fica um pouco irritante com distorção, com drive. E dentre as diversas opções que tem na GP200LT, todas ou quase todas funcionam muito bem com drive. Outra modulação que eu sinto dificuldade às vezes em timbrar em pedaleiras é o trêmolo, velho, que eu separei um aqui. Em primeiro lugar, eu mudei o drive aqui desse preset, coloquei um drive um pouco mais nervoso, na linha do OCD. Funciona muito bem. E saca esse trêmolo, velho. Soa muito bem, né, velho? Trêmolo é um efeito específico também e que o da Valeton funciona bem demais, velho. Sobre modulação, é isso. Chorus belíssimo, trêmolo muito bacana e o phaser problemático, que como vocês viram aí, dá pra usar, mas pode ser que em alguma situação soe irritante, beleza? Essa pergunta. Sobre funcionamento dos foot switches. Possibilidades de configurações dos foot switch do Fabian Lopes. Tem entrada para foot switch para aumentar a quantidade de patch de Guilherme Uchoa. Grande Gigo. Tem como controlar um delay em cada foot e controlar o tap tempo deles no control. Barreto Total Alexandre. Ela tem resposta rápida nas trocas de switch no modo Stomp. Vamos pelo começo. A resposta dela é rápida sim, tá? Quando você tá no modo Stomp e cada stompzinho vai funcionar para ter uma função separada de ativar ou desativar cada um dos efeitos no bloco. Eu vou até ir para o meu preset de hard rock para falar sobre isso. Aqui, por exemplo, eu tenho um timbre bem Marshallzão. E eu coloquei para quando eu apertasse o foot switch 1, ele acionasse um booster de ganho e um delay para eu solar, basicamente.
seja, eu acionei 2 blocos, né, ao mesmo tempo, e também desliguei o pedal de volume, que no caso, quando ele estava ligado, ele estava baixando o volume do meu preset para quando ele fosse desligado, o volume aumentasse e o solo ficasse mais na cara. Outra pergunta, tem como colocar um delay em cada foot e controlar o tap tempo deles no control? Então, como eu disse lá no começo, você só pode ter um bloco de cada tipo de efeito, os blocos não são modificáveis nesse sentido. Então, sim, você pode ter um delay em um desses pedais, em um dos foots. Na real, todos os foots podem ter uma função e uma subfunção. Todos eles podem ser control quando você aperta e quando você segura ter outra função. Como, por exemplo, esse meu quarto foot aqui que está servindo de tap tempo. E quando eu aperto e seguro ele, ele liga o meu afinador. Diferente do que já vem de fábrica. O efeito de fábrica, o afinador vem nesse foot 3 aqui. Eu termino preferindo colocar no foot 4, porque pra mim ao vivo funciona melhor. Eu tenho um pé muito grande. E aí, pra mim, pressionar nessa posição aqui, com o meu pé apertando e segurando, pra mim vai funcionar muito melhor. Outra pergunta, tem entrada para foot switch para aumentar a quantidade de patches? Sim, tem. Inclusive, eu coloquei aqui o meu Ampere Switch de teste. Na verdade, ela tem 2 entradas para foot switches externos, que você pode, por exemplo, colocar um foot switch desse duplo aqui, que vai lhe dar mais 2 footzinhos, e no outro colocar um pedal de expressão. Você pode também escolher por um pedal de expressão que tenha função dupla, o que é sensacional, e você consegue escolher essas 2 funções separadamente nas configurações da GP200LT. Mais uma pergunta. Possibilidades de configurações de foot switches como um todo. Bom, todos os foot switches podem basicamente ligar e desligar todas as funções da pedaleira. A grande problemática para mim está em uma coisa que eu acho que ainda vai ter uma atualização sobre isso, que é sobre a possibilidade de você fazer a modificação não apenas de ligamento ou de desligamento de algum efeito, mas a modificação de um parâmetro em específico, que até então, pelo que eu entendi, tá? Você só pode fazer via pedal de expressão. Próxima pergunta. Sobre o loop, o bloco de FX Loop pode ser inserido em qualquer posição na cadeia de sinal? Não. Impressionantemente, não. Na GP200, eu vi no manual dela que você tem lá a opção de escolher a entrada e a saída do loop, onde o loop entra e onde o loop sai. Mas aqui a gente infelizmente não consegue fazer isso. O loop de efeitos dela funciona como se fosse o loop de efeitos realmente de um amplificador. Ele é posicionado logo após o amplificador. E a única coisa que você pode mexer é se ele vai ficar em série ou paralelo ao sinal do seu amp. A existência do loop ela é muito boa, né? Porque caso você queira colocar algum efeito depois da distorção do seu amplificador, você vai conseguir. Mas realmente é uma pena muito grande que você não possa modificar e mexer nesse posicionamento, né, velho? O que vai atrapalhar também diretamente se você quiser fazer algum tipo de conexão diferente com a pedaleira, tipo mandar as 2 saídas dela em estéreo pro PA e de repente utilizar a saída do loop para você ouvir de retorno para um amplificador do palco. Você não tem como otimizar isso porque como ela tá fixa ali depois do seu pré-amplificador, você obrigatoriamente teria que colocar todos os efeitos antes do pré-amplificador, senão você não vai ouvi-los no seu retorno no palco, saca? Tirando isso, você tem ali o controle de send e de return para otimizar aí qualquer pedal que tenha algum sinal diferente. Próxima pergunta. No meio de algumas perguntas perguntaram sobre fuzz, tá? Eu não curti os fuzz que vieram nela, não achei muito utilizáveis, mas eu gostei, por exemplo, do timbre que eu mostrei aqui, do OCD, que ele tem um grave meio bufadão que pode lembrar um fuzz. E a última pergunta foi sobre comparação com outras pedaleiras. Muita gente perguntou várias vezes sobre ela em relação a outros equipamentos, como por exemplo, vale a pena sair de um Ampere One e ir para a GP200 LT? Comparativo entre ela, Ampere 2 e HX, semelhanças e diferenças, como se sai quando se comparado com HX Stomp e Ampere Stomp 2, dentre outras perguntas. Eu tô com a Ampere aqui, Ampere One, e assim, você pode sair de uma para outra, os timbres são muito parecidos, tá? O que de cara você vai ter a mais na GP200LT são mais opções de controle, porque ela não só tem 2 entradas para foot switches externos. Quando a Ampere One só tem uma, como ela também tem possibilidades de controle através de MIDI. E tem um loop de efeitos, né, velho? Então assim, se você estiver tendo problema em relação a controlar a sua Ampere One, se você está precisando de mais foot e a Ampere One não está sendo suficiente nesse quesito, vale a pena ir para a GP200LT. Mas em relação a som, eu achei
muito parecido, tá? Muito parecido, com a possibilidade, inclusive, de repente ser até o mesmo software, saca? De até ser os mesmos amplificadores das duas pedaleiras. E aí, novamente, se você tiver em dúvida em relação a esses sons, bota aí no YouTube comparativos entre os sons da Ampere One e da GP200. Já quando a gente compara com a Ampere Stomp 2 e a HX Stomp, aí realmente tem um buraco de diferença, saca? Porque a proposta dessas outras duas pedaleiras é realmente um nível muito mais profissional, logo muito mais complexo. Elas são muito mais modulares, elas são muito mais editáveis, saca? E elas te dão muito mais liberdade de controle. Logo, elas trazem muito mais soluções para qualquer tipo de problema que você for ter ao vivo, mas são também equipamentos muito mais complexos. A melhor dica que eu posso lhe dar, velho, é a seguinte: se o que vem na GP200 LT é suficiente para você, eu diria que com certeza o som dos amplificadores são extremamente comparáveis. Quando a gente vai para os efeitos, principalmente falando da HX Stomp, os delays e os reverbs da HX são consideravelmente melhores, tá? E muito mais editáveis. Uma coisa que eu senti quando eu tava timbrando a GP200 é que você não tem muito pra onde ir quando você escolhe tipo um delay ou um reverb, saca? Eles não têm muitos parâmetros. Então você fica um pouco preso àquele timbre que tá aparecendo ali pra você, saca? Você não consegue editar muito, não consegue futucar muito, saca? O som. Os timbres são bons, mas se você quer modificar alguma coisinha, você não tem essa opção. O que definitivamente não acontece, por exemplo, na HX Stomp. E todos os efeitos têm 1 bilhão de parâmetros, saca? Você sempre vai conseguir chegar no seu som. Então, novamente, se os timbres que já vêm de fábrica, se o som que eu mostrei aqui agradou você, e se as possibilidades de roteamento de sinal, que inclusive, logicamente, também é possível, né? Em uma saída você mandar um impulse response aqui e na outra saída não mandar. Se o que foi demonstrado sobre a GP200 é suficiente pra você, morreu o boi, velho. É isso, saca? Mas realmente não dá pra comparar pra quantidade de opções, de conexões e possibilidades que essas duas outras pedaleiras vão te oferecer, tanto a HX Stomp quanto a Ampere Stomp. E eu acho que foram essas as perguntas. Espero ter resolvido aí, ter respondido a maior quantidade de dúvidas aí possíveis pra vocês. Esses presets aqui, tanto o LR Hard, Marshallzão, LR Metal e os cleans, que tem vários efeitos e modulações e drives diferentes, eles vão fazer parte do meu pacote de presets, tá? Da GP200. E o link vai estar aí abaixo. E na sequência eu vou desenvolver uma série de aulas aí sobre o equipamento, para você quiser virar mestre. Se isso já tiver acontecido, o link vai estar aí também na descrição. Um link que com certeza está é dos presets, caso você tenha interesse. E é isso aí, e ela volta de novo, novamente, no canal, para um vídeo mais demonstrativo dos timbres na vida real. Convidei um batera para tocar comigo e tirei um som com ele. E vou trazer ela num formato mais de review, né? De demonstração, que eu acredito que vai responder mais dúvidas ainda de vocês. Beleza? É isso. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o like, como sempre, comentar qualquer coisa. E é isso aí, muito obrigado quem ficou até aqui. Não se esqueça também que você pode apoiar o canal, e é muito fácil fazer isso, velho. Você pode virar membro do canal. Você clica aí em Seja Membro, e a partir de R$5 você já ajuda o canal a ter uma vida longa e próspera. Beleza? É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!